Olá, pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a primeira parte do livro Soltar, Individuação e Iluminação. Soltar é o maior poder que existe. O poder de soltar, o capítulo número 1. Então, no vídeo anterior, nós vimos o capítulo da introdução. E agora nós vamos continuar esse maravilhoso conteúdo criado pelo professor Hélio Couto e compartilhado aqui por mim, Silvane Cristina, o audiobook desse livro que você pode ouvir gratuitamente aqui no YouTube. Basta se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os novos vídeos, tá bom? Então eu peço a sua ajuda, a sua colaboração para compartilhar com as pessoas que você ama, porque o poder de soltar muda toda a nossa vida. Vamos lá? Nosso tema neste primeiro capítulo é o poder de soltar. Soltar é a coisa mais importante e mais poderosa que uma pessoa pode fazer para ter sucesso, realização, felicidade, prosperidade e tudo mais. Porém, devido à dissonância cognitiva, é muito difícil de se entender o que é soltar. E por que é tão difícil assim? Porque soltar é algo que vai contra o que o ego quer. O ego quer apegar-se, domínio, território. É o complexo R, o cérebro reptiliano. É o contrário de tudo isso. Soltar é ter desapego, não pressionar, não forçar, não pôr ansiedade de forma alguma. Vocês podem, com certeza, ter a experiência prática disso. Se você está olhando uma vitrine numa loja e o vendedor vem e põe pressão para que você entre e compre, qual a sua reação? É a de resistência. O universo é a mesma coisa. Toda vez que se força uma situação qualquer, há uma quebra do fluxo do universo. O universo é como se fosse um rio. Ele corre numa direção, numa velocidade constante e contínua. Qualquer coisa que vá contra isso, contra esse fluxo contínuo, gera problemas para quem está forçando uma solução, qualquer que seja ela, ou para conseguir alguma coisa. Portanto, isso seria algo a ser ensinado para as crianças de 3, 4 anos de idade. Algo para que elas, quando ficassem jovens, já tivessem esse conhecimento introjetado e agisse desta forma naturalmente, sem ter que parar para pensar: o que eu faço? Como eu solto? O que significa isso? Em que situação? E agora? O que é soltar? O que é não soltar? Não fazer nada na vida é soltar? Não trabalhar? Não estudar? Não arrumar emprego? Ficar sem fazer nada é soltar? Para um homem ocidental, é muito difícil um conceito que prega a não ação como a maior ação possível que um ser humano pode fazer. A não ação não é não fazer nada, pelo contrário, é fazer o máximo possível. Se você anda na velocidade do universo, você está fazendo o máximo possível. Claro, não é o máximo que o ego quer. O ego não quer o que o universo quer. Existe um conflito total entre essas duas entidades. O ego quer porque quer, na hora que quer, na quantidade que quer, do jeito que quer, e assim por diante. E isso vai contra tudo que o universo está propondo que seja o melhor para ele. O melhor para a pessoa tem que ser visto em termos de milênios, milênios, milênios e milênios. Não é numa vida que se consegue a realização ou atingir o máximo. Precisa de muita introspecção e muito entendimento para que haja a prática e que haja a iluminação. E é aí que entra a questão da cocriação. Todo ser emanado, uma pedra, um vegetal, um animal, um ser humano, um anjo, tudo tem uma centelha divina dentro de si. Uma parte do todo, infinitesimal, mas uma parte, o próprio todo dentro de cada coisa que existe. Quem faz o colapso da função de onda é a centelha divina. Quando se fala que uma pessoa colapsou tal coisa, foi a centelha divina dentro dela que colapsou, que tem o poder de colapsar, o poder de fazer com que o elétron se comporte de determinada forma no experimento da dupla fenda, por exemplo. O elétron responde à intenção do pesquisador.
Como que acontece isso? Por quê? O pesquisador tem a centelha divina dentro de si e o elétron também. O elétron também é divino, da mesma forma que o ser que está fazendo a experiência com ele ou com o fóton. Não importa. Atente-se que uma coisa é cocriar uma vaga no estacionamento do shopping, uma cadeira no cinema, quando não é numerada e assim por diante. Coisa simples. Qualquer coisa além disso implica num grau maior de iluminação, de luz dentro do ser. Do ser deixar a centelha divina atuar através dele. E o que é deixar a centelha divina atuar através de si? É pôr o ego na frente da centelha divina. É não impor o que o ego quer. O ego tem que sair de cena. Tem que ceder seus interesses particulares para a centelha divina fazer o que ela quiser fazer. É aí que mora uma grande questão. Quem manda em última instância é a centelha divina, é o todo. O ego é uma minúscula parte do todo. Tem o potencial latente do todo dentro de si. O potencial de se elevar a frequência para ficar o mais perto possível e em fase com o todo. Quanto mais em fase, mais poder criativo e mais cocriação o ser terá. Quanto mais iluminação, mais a capacidade de cocriar. Não tem passe de mágica. Não há magia possível que contorne a questão da iluminação pessoal. É evidente que, manipulando os fenômenos, é possível conseguir resultados durante algum tempo, mas isso é uma manipulação que vai contra a benevolência do todo. Toda manipulação desse tipo tem consequências práticas inevitáveis. O karma, tão falado, é exatamente isso. Quando se agrega uma energia negativa, se faz uma escolha consciente de se fazer algo negativo, e isso mais cedo ou mais tarde terá que ser equalizado, resolvido, liberado, com energia positiva para compensar aquela energia negativa que foi criada. O modo como o universo funciona é algo extremamente complexo, porque o nível, o grau de complexidade potencial do todo é infinito. O entendimento de todas essas partes envolvidas, a inter-relação, a simbiose de tudo isso é algo extremamente complicado de se entender e de se explicar. E aí cai naquela velha questão de quando a pessoa quer saber de como é realmente a realidade. Não só os fenômenos físicos do universo, mas o que está por trás dos fenômenos, as causas e os porquês. Esse conhecimento, o entendimento disso, a aceitação disso, vai eventualmente contra o que o ego quer. Ele não quer entender nada disso, porque essa realidade, a realidade nua e crua, não é o que o ego quer ouvir, nem quer saber. O ego tem seus interesses particulares e pessoais. Algo que vá contra os seus interesses, como concepções metafísicas, filosóficas e etc., que não coincidam com a vontade dele, como conquistar, ter poder sobre coisas e seres. Não lhe interessa. É por essa razão que fica tão difícil entender quando se fala soltar. O Buda e Lao Tse, 2.500 anos atrás, mais ou menos, gastaram a vida explicando que todo o apego gera sofrimento e todo soltar gera felicidade. E 2.500 anos depois, em que situação estamos? Na mesma. Desses 7 bilhões de pessoas, quantos são capazes de soltar os resultados? De deixar acontecer o resultado que o todo quer, pura e simplesmente, e aceitar isso alegremente? Não é aceitar como uma maldição, um castigo eterno, um sofrimento, uma tragédia. Não é isso. Se for assim, esse sentimento não resulta em nada. Lembram daquela pessoa que falou que não iria rezar porque não saberia se a vontade coincidiria a do todo? Ela não pode rezar. Como que ela vai falar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se a vontade dela não coincide? Como falar, seja feita a vossa vontade? Ela não fala. E aí, quando não há essa harmonia, inevitavelmente os problemas aparecem, não por culpa do todo, mas como consequência inevitável e direta da atitude da pessoa.
Existe um fato concreto que é: estamos dentro do todo, como Jonas dentro da baleia. Estamos dentro do todo, imerso dentro dele. Como que podemos nos opor a isso? Não tem como, nem forma de sair de dentro do todo. O todo é tudo que existe. Não tem limite, não tem fronteira, não tem borda, não tem para onde ir. É tudo que existe. A aceitação desse simples fato é fundamental. Essa é uma realidade nua e crua. Por mais que a gente relute, esperneie, faça o que for para fugir dessa realidade. É impossível. É uma luta inglória. É atrair sofrimento e mais sofrimento, sem necessidade nenhuma. No universo não tem lugar para sofrimento. O sofrimento, na verdade, é uma tragédia. Ele nunca deveria existir. Não há necessidade nenhuma de sofrimento. O universo funciona pela alegria. Se tem alegria, tudo está indo bem. Se não tem, alguma coisa está muito errada e tem que ser consertada. O soltar te coloca em fluxo. Ao contrário, quanto mais a pessoa força pagar uma dívida, mais dívida ela atrai, caindo no efeito senão. Se mais força ela coloca, mais ela paralisa todo o fluxo que está em andamento. Deve-se desapegar da dívida e trabalhar para ganhar e pagar a dívida. Não é por foco na dívida, e sim na solução em ganhar e resolver. Isso implica em trabalhar, estudar e ajudar. Tem que trabalhar muito, estudar muito e ajudar muito. Quanto que é isso? No máximo da capacidade da pessoa. É a regra. Uma formiga pode fazer o que pelo formigueiro? Leva o pedaço da folha, carrega a pedra e volta, cava o túnel e ajuda a montar o formigueiro. Esta formiga está fazendo o máximo que ela pode. Todos os seres têm uma capacidade X de contribuir para o universo, e é isso que eles devem fazer. Quanto mais capacidade, mais produção se deve ter. Quanto mais a pessoa tem, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento, mais cobrada será a pessoa de como o uso deste conhecimento, este recurso, esse dom e o quanto progrediu. Assim, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é progredir o máximo que ela puder na vida. Usar todos os recursos mentais, emocionais, físicos e espirituais para ter o máximo de crescimento, evolução e expansão da consciência. É isso, basta fazer isso que tudo se resolve no devido tempo. Aí entra a cláusula complicada. No devido tempo. Eu quero fazer um passe de mágica e tudo está resolvido. Eu comecei a soltar. E quero que daqui a 5 minutos tudo esteja resolvido. Não é assim que funciona. Isso não é soltar. Soltar não é negócio, não é tática, não é jeitinho, não é manipulação. O soltar tem que ser genuíno, autêntico, sincero. O desapego tem que ser uma filosofia de vida. Aquilo tem que estar impregnado na pessoa. Desapego total e absoluto. É claro, esse é o grau máximo que se deve atingir. O Buda. É lá que se tem que chegar. Mas, mesmo no meio do caminho, quanto mais a pessoa solta, mais iluminada a pessoa fica. Se ela solta a matéria, digamos assim, sobra o quê? Sobra a onda, sobra energia. Se ela se desapega do lado material do universo, sobra mais energia para entrar na pessoa. E quanto mais energia, mais vibração alta, mais luz. Tudo isso simplificaria extremamente a vida de todas as pessoas. É claro que levará um tempo. Já estamos na versão recente dessa história e o apego continua praticamente total e absoluto, traduzido na luta pela sobrevivência, no darwinismo pessoal e social, nas guerras, na escravidão, nas manipulações e na exploração. 1 bilhão, pelo menos, de pessoas ganhando até $2 por dia. Fome no mundo inteiro e etc. A lista é interminável. Tudo isso seria resolvido como um passe de mágica se uma parcela, uma porcentagem dos humanos soltasse. O impacto seria gigantesco no contexto geral. Uma pessoa que solta tem enorme influência no entorno. Quando os demais percebem que ela não tem apego e que por isso ela está melhorando, está tendo prosperidade, o impacto é grande.
pois é quando mais solta, mais prosperidade tem. Isso decorre de uma simples atitude do todo. O todo não se deixa vencer em generosidade. Se você der 100, ele devolve 10.000. Se você der 10.000, ele te devolve 1.000.000. Se você der 1.000.000, ele te devolve 500 milhões. E assim por diante. Cada vez mais, você pode fazer o máximo que você puder de ajuda aos demais. Você vai receber mais que isso. Não tem limite. Quanto mais fizer, mais recebe. Mas tem um detalhe. Isso não pode ser feito como uma troca, um negócio. Isso é uma consequência natural da essência do ser, do todo. Ele é assim, então ele age assim.